dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Está começando mais uma edição do Tópico do Dia em 30 minutos. Espero que vocês estejam bem, né? Afinal, mesmo com esse caos existencial de fake news, da enchente do Rio Grande do Sul, mas a vida continua a pulsar. Tá? Então, para isso, vamos ouvir um pouquinho sobre o cuidado que a gente tem que ter sobre esse tópico aqui, certo? O Brasil pode ter 3 milhões de refugiados climáticos nos próximos anos. É uma temática muito pertinente, certo? Que não envolve só o Sul, envolve também o nosso bioma chamado Caatinga, né? Então, existem muitas pessoas que vão sofrer impactos profundos sobre as alterações climáticas no território da Caatinga e, em especial, no território do município de Santa Bárbara, certo? Com isso, eu me lembro de uma das primeiras articulações quando eu retornei para Santa Bárbara, né? Através de uma parceria com o Colégio Estadual Professor Carlos Valadares, a gente começou a fazer, né, uma proposta de desenvolvimento, né, e pesquisa e estudo através da desertificação do nosso município, que é uma preocupação real, né? Não é uma invenção, tá? Existe um processo de desertificação na região, né, do semiárido, e isso requer políticas públicas, municipais, principalmente, né? Porque tudo começa o olhar holístico, né? Você pensa globalmente, mas age localmente. E não existe essas preocupações sobre essas temáticas, né, no município de Santa Bárbara. Tá? Então, fica a proposta, né, de desenvolver políticas públicas de combate à desertificação no município de Santa Bárbara. E, para isso, vamos ouvir um pouquinho uma proposta interessante, apesar que foi de um bolsonarista, né? E aí, vamos ouvir essa proposta. Uma necessidade, uma espécie de um plano Marshall para reconstruir o Rio Grande do Sul depois dessa tragédia histórica. O governador Eduardo Leite pediu um plano Marshall para superarmos a grave crise que hoje vive o nosso estado, Rio Grande do Sul. Eu sou o Marshall, Francisco Marshall, professor titular da URGS, pode chamar também de Chico Marshall. E aqui está o plano Marshall. Primeiro, pôr fim ao negacionismo climático. O planeta mudou, o clima tem condições severas, adversas, exige medidas imediatas. Nós temos que priorizar, acima de tudo, a defesa do meio ambiente, defender a economia da sustentabilidade e acabar com as agressões ao meio ambiente que caracterizaram este governo Leite desde o seu princípio. Uma cega atitude de agressão, de burla às leis, aos princípios de defesa ambiental, que evidentemente contribuem para agravar a situação que hoje vivemos. Segundo ponto, temos que declarar a emergência climática e com ela recalibrar todos os procedimentos do governo e da sociedade. Que não haja desperdício de energia, que não haja ofensa aos princípios de habitação, de vida, em todos os seus níveis, recalibrar o Estado para que ele agora esteja de acordo com a nova era, a partir da emergência climática ser decretada. Terceiro ponto, responsabilidade administrativa. Não há nenhuma surpresa no que está ocorrendo. Ano passado, em setembro, nosso Estado foi atingido por cheias pavorosas e agora
quando explode novamente essa catástrofe, onde estão as tendas de campanha? Onde está o plano de emergência? O governador, na noite em que já chovia, pede que as pessoas abandonem suas casas. Para ir para onde, governador? O que estava provisionado, o que estava planejado? Que paróquias, que ginásios, que escolas, que recursos eram oferecidos? Responsabilidade administrativa significa planejar e não agir como barata tonta em situações de emergência. Quarto ponto. Gestão pública dos serviços públicos. Os serviços essenciais de água, eletricidade e administração urbanística devem estar nas mãos de quadros públicos treinados, capacitados, com devoção à causa pública e não com a cega obsessão do lucro, que é priorizada na política privatista das administrações estadual e municipal neste momento. Responsabilidade administrativa significa compreender o que se passa, estudar, formar recursos, provisionar, preparar e não agir com desespero diante de cada situação que ocorre. Quinto ponto, apoio à economia dos pequenos empreendedores. Aquela economia que capilariza recursos, que associa mão de obra, qualidade, comunidade, que distribui renda e que faz reerguer e crescer esse Estado. Sabemos do compromisso deste governador e do prefeito de Porto Alegre com o grande capital que compra as empresas públicas, com as incorporadoras que destroem o patrimônio da cidade. É uma prática política conhecida dessa dupla e que nega, tradicionalmente, a atenção e a sensibilidade ao que é o tecido da vida social, a atividade dos pequenos e médios empreendedores. É por ali que, nesse Plano Marshall, começa a reconstrução do Rio Grande do Sul. Sexto ponto, fim da demagogia improdutiva e da performance midiática. Precisamos de ação responsável. Não precisamos que alguém coloque um colete e volte com ele limpinho no fim do dia para aparecer como herói de ações de salvamento. Não precisamos desse tipo de farsa. Precisamos, sim, de devoção à causa pública, de estudo, de empenho, de qualidade na articulação e não da ação de barata tonta com fitos demagógicos, tá? Sétimo ponto, muito importante, para que não se repita nunca mais isso. A democracia criou uma instituição chamada responsabilidade. Nós temos que apurar as responsabilidades pelas perdas em vidas e em patrimônios. É natural que os culpados não queiram que se apurem as culpas e que digam, agora não é a hora. Agora sim é a hora de resgatar as pessoas, de resgatar a vida, de restaurar a condição de vida nas cidades e no estado. Claro que é hora para isso, essa é a prioridade. Mas não é a hora de esquecermos a percepção das culpas. E essa percepção é mais grave ainda quando estamos saindo do genocídio da era anterior, que pôs a perder 3/4 de todas as vítimas da Covid. Essa responsabilidade ainda não foi apurada devidamente e nós não queremos que esse exemplo de irresponsabilidade perdure. Então, é claro que nós temos que responsabilizar gravemente quem se omitiu, quem falhou, quem não planejou, quem não fez o que deveria ser feito. Disso adveio um custo severo em vidas e em patrimônios. Oitavo ponto, pensar passado, presente e futuro para salvar o que for possível do planeta e da vida humana com qualidade. Bem, então, como vocês perceberam, a importância desse conteúdo, né, de dialogar, né, com as interfaces, né, do planeta e do país e de Santa Bárbara, porque as coisas não são isoladas, as coisas estão conectadas, tá? E para isso a gente vai ouvir um pouquinho, uma experiência muito pertinente de uma jornalista que participou que vivenciou a prática no Katrina, no furacão Katrina, nos Estados Unidos.
como vai ser o futuro próximo de todas essas pessoas. Porque a água aqui em Canoas, por exemplo, na melhor das hipóteses, vai demorar 45, 50 dias para baixar. Então essas pessoas continuarão em abrigos durante 45, 50, 60, 90 dias. Se a situação nesses primeiros dias já tem o grau de tensão e conflito que a gente está falando, narrando aqui, imagina daqui a 2 meses. Como vai ser a vida dessas pessoas? E a gente não está falando só de Canoas, a cidade onde eu estou. É quase o estado inteiro que está nessa situação. Eu vivi o que foi o furacão Katrina em Nova Orleans. Não se compara. Eram algumas cidades, sim, não era só Nova Orleans, era ali a parte do Golfo do México, mas aqui é muito mais. O número de municípios afetados e de pessoas que vão precisar de assistência durante meses é muito maior. Então a gente está diante de uma calamidade que eu acho que o Brasil ainda não se deu conta do tamanho, da dimensão que ela tem. Porque não é só o número de mortos e feridos, é as vidas que vão daqui para frente ser afetadas e que não terão perspectiva durante muito tempo. Eu ouvi várias pessoas falando para mim ontem, eu vou vender a minha casa, eu vou sair de lá. Vai vender para quem? Uma casa que está numa área que certamente irá alagar nos próximos anos várias vezes, se não forem tomadas medidas estruturais para mudar isso tudo. Então vai ser preciso se mudar? Vai ser possível vender onde você está? Acho muito difícil. Então a quantidade de problemas que a gente vai ver, e epidemias, cadê a dengue? Que tá um surto no Brasil inteiro, agora com essa água toda parada, gente. Vocês imaginam o que vai ser isso? E outras doenças que virão. Então, assim, a lista de problemas é enorme, enorme. O Brasil vai ter que se virar para o Rio Grande do Sul com todo o empenho para tirar o Rio Grande do Sul dessa situação, porque não vai ser fácil. Então, como vocês podem perceber, né, e conforme a mídia, principalmente a mídia à esquerda, né, porque o PIG, Partido da Imprensa Golpista, não gerencia não tem essas preocupações, certo? O negócio do PIG, Partido da Imprensa Golpista, é disseminar fake news, como aconteceu com a reportagem do SBT. E de outras, certo? Ou mascarar a informação que está acontecendo, como aconteceu na Rede Globo, né? Na Rede Globo simplesmente não fala que as ações construídas através do governo Lula. Não fala. E se fala os últimos 30 segundos, certo? Então, vamos ficar atentos a esse gerenciamento de informação. E, para isso, né, a gente tem que ter clareza de percepção, como acontece com a questão de Israel e Gaza, certo? E isso é uma proposta também dos Estados Unidos, né, em desestabilizar o mundo, porque o importante para eles é vender armas. Quanto mais armas ser vendida, melhor. Essa é a preocupação dos Estados Unidos relacionada a essa conjuntura mundial. Eles não têm interesse na cultura da paz, tá? E isso reflete também no preço dos alimentos, que vamos ouvir a seguir. Uma pergunta: quais são os riscos da crise climática para o preço dos alimentos? Sou Ana Carolina Haddad e te explico como a tragédia climática que atinge a população gaúcha é um exemplo dramático e radical da relação entre insegurança alimentar e devastação ambiental. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de arroz do país. A região cultiva, colhe e comercializa mais do que todos os outros estados brasileiros juntos. E com as enchentes e alagamentos, uma parte considerável das plantações foi perdida. Desde quando as chuvas começaram, em 27 de abril, o estado já tinha colhido mais de 80% da safra deste ano. Mas com mais de 400 municípios afetados pelos temporais, cerca de 150 mil hectares, com plantações ativas e até mesmo armazéns, acabaram sendo atingidos. Ainda não dá para ter dimensão do estrago econômico,
Mas Júlia Catão Dias, especialista do Programa de Consumo Sustentável do IDEC, ouvida pelo Brasil de Fato, aponta que uma alta nos preços dos alimentos costuma ser o caminho mais comum em situações de desastre como essa. Segundo ela, isso tem a ver com a cadeia produtiva. O agronegócio costuma fazer alarde sobre os preços depois desses eventos climáticos para exigir mais isenções do governo. Ou seja, o próprio agronegócio, que é acusado por diversas pesquisas como um grande vilão do aquecimento global e que exporta a maior parte da produção, usa essas situações extremas para lucrar em cima de catástrofes. E quem precisa de socorro de verdade é a agricultura familiar. O exemplo explícito disso é no caso de 5 assentamentos do MST que ficaram submersos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Cerca de 420 famílias tiveram de sair às pressas da onde moram. E não só isso, como estufas, máquinas, caminhões usados pela agricultura familiar estão debaixo d'água. Nos últimos anos, a ONU fez vários alertas a respeito do tema. Os relatórios mais recentes do painel intergovernamental sobre o clima, o IPCC, apontam prejuízos em diversos sistemas de produção de alimentos no caso de tragédias climáticas. E a percepção também está presente no Fórum Econômico Mundial. No relatório de riscos globais de 2024, a entidade aponta que o aquecimento do planeta afeta sistemas marinhos e terrestres com consequências diretas na segurança alimentar. E se você quer saber mais sobre essa relação dos preços dos alimentos com a crise climática, leia a reportagem de Nara Lacerda no site do Brasil de Fato. Então, como a proposta da Web TV sobre a Barbarense é trazer informação. E a gente está trazendo informação limpa, transparente, certo? De um articulador que tem essa preocupação. Então, a gente tem que começar a pensar como trazer realmar a economia, como o Papa Francisco coloca, né, na proposta da economia de Clara e Francisco. Como realmar, de fato, isso daí, né? Então, a enchente busca desequilibrar as contas públicas também através do aumento de preço. Então, daí a importância da gente ouvir um pouquinho essa matéria que está hoje colocada nos tópicos, né, do tópico do dia. Basta acessar lá que você vai ver todos os links referentes às matérias de hoje. Tá bem? E isso remonta à qualidade, né, do Congresso, né? Na realidade, nós temos um Congresso bolsonarista, cheio de bolsonaristas, que não tem preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, certo? Ontem mesmo aprovaram a questão do veto, né, de Lula referente à temática dos agrotóxicos.